Olá, eu quero compartilhar algo que aconteceu hoje e eu observo muito as situações do dia a dia, eu observo muito como as pessoas reagem, eu gosto de analisar situações e às vezes a gente precisa de tempo para compreender algumas coisas. Mas no caso de hoje, eu estava levando a minha filha para a escola, eu tenho uma filha do meu primeiro casamento. E certo, a gente vai sempre ouvindo música e estava tocando aquela música, acho que ela se chama O Meu Abrigo. E tem uma parte da música que ela fala assim, o seu colo é o meu abrigo. E aí a minha filha virou e disse, é verdade, mamãe. Eu falei, o que que é verdade, filha? É verdade, mamãe, o seu colo é o meu abrigo. Aquilo me pegou profundamente, porque eu vim de um lugar onde o amor ele não era manifestado de uma forma assim tão genuína, tão simples, de abraço, de dar colo, chorar. Eu sou da década de 90 e eu fui criada por pessoas mais velhas, eu fui adotada pelos meus tios e as pessoas com quem eu convivi foram pessoas que tiveram que sobreviver muito na vida, passaram por muita pobreza, por muita violência. A minha estrutura familiar é uma estrutura que sobreviveu, passou por muitos tipos de violência, por muitos tipos de abuso, então era só um modo de sobrevivência. Eu ainda peguei uma época em que você era castigado por tudo, em que você ainda ajoelhava no milho, em que você ainda recebia vários tipos de punição por coisas bobas que crianças fazem. Então, eu depois investigando nos meus processos de cura, de autoconhecimento, eu fui descobrindo coisas sobre as gerações anteriores, também marcadas extremamente por violência, por abusos, e mais uma vez, pela questão da sobrevivência. Então, o amor não é uma coisa, não era uma coisa simples, dada assim de uma forma simples, né? Não era essa coisa de colo, não era essa coisa, nossa, você tá chorando e a pessoa ir te acolher. Era assim, o mais importante aqui é ter comida na mesa. O mais importante aqui é saber que a gente está seguro, que tem um teto. Esse era o foco principal. O foco principal era você. Você tem que estudar, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser melhor do que a gente foi. Então havia uma pressão constante em você precisa ser alguém. Você não pode decepcionar, você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter um bom casamento. Eu cresci sob pressão. Hoje eu entendo, eu estou curando todas essas partes. E quando a minha filha me diz, é verdade, no seu colo é o meu abrigo, aquilo foi profundo. Eu até me emociono porque eu penso assim, uau, eu consegui. Porque chegou num momento em que eu endureci, assim como a minha mãe endureceu. Assim como as pessoas que cuidaram de mim, pessoas próximas a mim, endureceram por causa de cada luta, cada batalha da vida. E eu fui a criança que tive que engolir o choro muitas vezes e demonstrar que eu era forte para os outros, que estava tudo sob controle. Tanto que eu acabei trabalhando no hospital por anos, por pelo menos 10 anos, então eu lidava com muitas emergências, eu aprendi a lidar com a pressão. Não é algo que eu gosto. Hoje eu vejo assim, as consequências de viver sob pressão constante. E eu comprei isso pra mim, eu comprei essa verdade pra mim. Tem que ser forte, tem que engolir o choro, tem coisa pior. Então é por isso que eu também não conseguia lidar com a depressão, porque pra mim, eu penso assim, se eu demonstrar essa fraqueza, o que que eles vão falar? O que que vai acontecer comigo? Não, eu preciso ser forte. Olha só, eu tô andando, olha só, eu não tenho um problema físico, sabe? Que uma comorbidade que eu não consigo chegar a algum lugar, que eu preciso de ajuda de alguém. Mas a minha mente estava adoecida, porque eu já vinha de uma pressão constante. E aí eu fui lá trabalhar em locais também, na área da saúde, também de extrema miséria.
isso também me ajudou a olhar para o mundo de outra forma. Eu trabalhei na rede pública, mas também trabalhei na rede privada. Eu conheci dois mundos extremamente distintos, com os seus dramas, com suas limitações. Eu pude observar o sofrimento da vida humana ali ao vivo, tanto numa comunidade como também numa rede privilegiada. E ambas carregavam extremo sofrimento. Então, as histórias humanas são marcadas por dor e isso atravessa gerações, assim como são as crenças. Eu, uma garotinha da década de 90, só queria brincar um pouco na rua, a gente ainda brincava, ficava empinando pipa, ainda era uma época de peão, bolinha de gude, jogar futebol, voltar da escola e assistir desenho animado. Então, algo que eu guardo com carinho são essas pequenas coisas, né? E quando eu percebo que, na verdade, havia muita pressão ali de uma garota que só queria viver a vida com calma. Eu sempre fui muito sonhadora, muito criativa, e eu sempre fui muito sorridente, e eu percebia que aquilo incomodava, porque ser muito você, da onde eu vim, era perigoso. Chamar muita atenção da onde eu vim era perigoso para sua segurança. Por quê? Porque as mulheres sofreram muito. As mulheres não tinham proteção. E é difícil você lidar com as sombras de pessoas que não foram curadas. E pessoas marcadas marcam as outras por sobrevivência, por preservação, por tantas coisas. E quando a minha filha vem e me diz isso, seu colo é meu abrigo, algo dentro de mim assim disse, você conseguiu. Porque eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia conseguir dar amor. Quando eu descobri a minha gravidez, o mundo parou. O tempo parou, assim, eu congelei. Eu literalmente congelei. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha uma situação financeira ruim. O meu problema não era com o financeiro. A minha questão era, e agora? Eu não sei criar um ser humano. E isso me assustou muito, 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 muito. Me assustou demais. Então, eu tive medo de marcá-la, assim como eu fui marcada. Eu tive medo e realmente no início eu percebi que eu estava indo por um caminho de reprodução novamente. E eu procurei ajuda. Procurei terapia, procurei ferramentas que pudessem me ajudar a me tornar uma mãe diferente. Que pudessem me apoiar. E foi nesse amor, e essa parte mais importante, foi nesse amor que algo começou a se curar dentro de mim, devagar. Porque eu penso assim, é uma coisa que eu também vou repetir muito. A dor, a ferida, quando você não cuida, quando você não olha para ela, vira um abismo. E aí muitas vezes a gente quer só colocar um band-aid, mas band-aid não fecha abismo. E no momento de uma crise fortíssima, fortíssima de ansiedade que eu tive no primeiro ano, nos primeiros meses do nascimento da minha filha, eu não sabia lidar com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Eu perdi a minha mãe faleceu no dia que eu saí da maternidade. Foi um choque fortíssimo para mim, lidar com o luto, ser mãe de primeira viagem, a minha rede de apoio, na verdade, a minha família, todos moram distantes dos outros, em outros estados, em outros países. Era eu e a família do meu marido, e ele viajava muito, naquela época, né, quando eu era casada. E o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer, eu me senti desolada. E era uma confusão tão grande que eu não conseguia dar voz para isso. Por quê? Porque desde a infância a minha voz foi sendo calada. Porque eu tinha que seguir a cartilha daquelas pessoas. Isso eu conto essa história dos fatos. E é claro que eu fui curando tudo isso, eu fui passando, observando cada uma dessas coisas, do que aconteceu. Então, tudo foi muito confuso para mim. E eu fui só aguentando, porque foi o que eu aprendi.
Tá com dor? Aguenta. Não importa que tipo de dor. Somente a dor emocional, que eu acredito que é a que a gente mais negligencia. E ok, eu falei, eu tenho uma criança para cuidar. E aí pega a dor, coloca no bolso, soca bem fundo e vamos que vamos. E aí uma das minhas piores crises de ansiedade é a minha filha riu. Ela começou a rir. E ela é uma criança extremamente feliz, ela é uma criança extremamente alegre. E então, naquele momento, quando a minha filha sorriu, tudo aquilo desmanchou. Eu parei assim, parece que eu voltei daquele túnel escuro com o sorriso dela, com a alegria dela. E hoje eu vejo assim, o amor da minha filha foi como um fio que hoje eu consigo construir uma ponte para atravessar esse abismo que me habita. Porque o abismo não é algo que você simplesmente vai tacando as pedras e tentando cobrir para atravessar para o outro lado. Porque vai abrir. É uma dor muito viva. E você precisa ter paciência. A gente tenta fugir. E a gente quer chegar a algum lugar, a gente quer seguir em frente, mas aquilo puxa a gente de volta. Mas as relações curam. Se você observa, se você der chance para o que está acontecendo ao seu redor, se você parar e ouvir o outro, ouvir esses detalhes que só a vida é capaz de trazer, esses sinais, sabe? Então, isso é tão importante e era algo que na infância eu já fazia. Eu parava, eu olhava o céu. Eu sou uma pessoa que eu amo olhar o céu. Eu olho o céu azul. Mesmo quando também não tá azul, eu observo. Eu vejo a noite estrelada. Eu sou apaixonada pela noite estrelada. E eu moro aqui, na minha frente tem várias árvores. E eu amo isso. Não sei se dá para ouvir. Tem várias maritacas que fazem a cantoria delas, tanto de bem cedinho, 5:30 da manhã, 6 horas, elas também começam a se reunir e a cantar e a fazer todo o alvoroço delas. E eu penso assim, a vida continua acontecendo e ela vai continuar acontecendo independente de quantos abismos existam no mundo. Porque a força máxima de tudo é a vida, e é Deus acontecendo através da vida o tempo inteiro. E nós somos capazes de construir as nossas pontes, além dos abismos e das coisas que nos aconteceram. E aí as situações vão acontecendo ao redor porque a vida tecendo, além disso tudo. É a vida com seus fios, vamos dizer assim, invisíveis, tecendo algo para chegar a algum lugar, para crescer, a vida é expansão, a vida é crescimento constante e ela trabalha através de uma ferramenta chamada amor. E o amor acontece também muito fortíssimo através das relações. O amor não é só aquela coisa bonitinha que a gente vive diariamente, é uma consequência final, é a alquimia final. Porque antes se existe dor, é porque algo precisa acontecer nesse ciclo, nesse processo, para a gente encontrar a cura. É quando o veneno vem, te corrói, abre uma ferida, você tem que olhar para o veneno e entender que veneno específico é aquele que está te corroendo. É o veneno da ira, é o veneno dos ciúmes, é o veneno do ressentimento, da mágoa que você tem contra os seus pais, quem te criou. É o veneno da traição, do abandono, da rejeição. Como que eu faço essa alquimia para transformar isso em cura, em antídoto, em remédio? Então, quando a minha filha nasceu e eu fui percebendo os padrões que eu estava reproduzindo, claro, eu não quero que seja dessa forma. Eu quero que seja de outra forma, eu quero fazer diferente. E muitas vezes, até a gente perceber que nós estamos reproduzindo aquilo, o abismo vai aumentando. E aí a gente vai abrindo um abismo no outro, por causa da nossa dor mal resolvida. E a gente vai agindo da mesma forma, que foi a forma que fizeram conosco. E quando eu vejo esse fio, essa palavrinha mágica,
que ela disse, você é meu abrigo, pra mim, assim, é como se naquele momento eu tivesse zerado o jogo da minha história, de eu consegui fazer isso. Eu consegui encontrar um lugar que fosse bom para ela. Ela consegue sentir isso através de mim. Eu consegui construir uma ponte no meu abismo. Através do quê? Do amor. E muitas vezes a gente tenta resolver tudo sozinho e fica sobrecarregado. E uma criança de 7 anos me mostrou através do sorriso dela como ela podia me curar. E é uma coisa que eu sempre digo para ela. Quando você nasceu, você começou a aprender a ser filha. E nasceu uma mãe ali. E todo dia eu estou aprendendo a ser a sua mãe. Assim como todo dia você também está aprendendo a ser filha. E isso eu levo para a vida. Como todos os dias nós aprendemos a ser amigo de alguém, todos os dias nós aprendemos a ser o esposo ou a esposa de alguém, todos os dias nós aprendemos a nos tornar mais curados, todos os dias nós aprendemos a ser um ser humano diferente. E qual a alquimia final disso? É se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa mais completa, uma pessoa mais curada, porque pessoas curadas semeiam tudo ao redor, conseguem nutrir tudo ao redor. E conforme eu fui me curando, e não tem romantização, foi dolorido, mas no meio do caminho, quando eu achei que eu estava muito sozinha, eu encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram, sem pedir nada em troca. Eu que tinha que me desgastar tanto para entregar nas minhas relações, trabalhava tanto nas relações, me deixava para dar tanto para o outro mesmo cansada. Mas será que o amor precisa ser dessa forma? E aí até você compreender que o dar e receber existe um equilíbrio tão genuíno ali, tão bonito, e que faz parte de todo o processo também. Você já se desgastou tanto e parou de acreditar que existem pessoas boas, que não tem jeito, que é dessa forma mesmo. E não podemos desistir. Não podemos desistir de caminhar. Porque a vida ela tá acontecendo 24 horas por dia. Todos os dias, todo o tempo, nos enviando sinais. E são sinais tão simples e ao mesmo tempo tão genuínos e poderosos. Extremamente poderosos. Então, hoje eu deixo isso, eu deixo essa reflexão, eu deixo mais um pouquinho da minha história aqui para dizer que sim, vamos continuar tendo a oportunidade de aprender um pouco todo dia, de tecer mais um fio no nosso abismo para poder atravessar, e que os sinais estão ao redor, que a vida está acontecendo ao redor, ela está aberta, se você estiver aberto a passar por esse processo alquímico, que é o amor, que é a vida acontecendo, insistente, teimosa, divina, e que nós precisamos ter coragem para seguir adiante, e que não é impossível, e que na verdade a gente precisa colocar possibilidade todo dia, um pouquinho, em nós, para assim poder atravessarmos.